Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio com mais um vídeo sobre as charges que eu publiquei na comunidade TQS. Nós estamos mostrando as charges que eu fiz há 15, 20 anos atrás, ainda desenhadas à mão, pintadas com lápis de cor, com canetinhas, né? Então são as charges mais antigas. Na sequência traremos as charges mais novas, já desenhadas com iPad, já no formato totalmente digital. Esse mês de maio, né, então aqueles que gostam de Star Wars, né, no dia 4 de maio, foi o dia de Star Wars e 4 de maio também foi o dia do engenheiro estrutural. Então já fiz um vídeo aqui sobre essa questão das ligações entre os engenheiros estruturais e Star Wars, né? Até tô aqui vestindo, tô com uma camisa diferente, geralmente eu gravo com uma camisa branca, sempre com a mesma camisa, mas hoje, deixa eu ficar aqui, eu tenho essa camisa aqui com C3PO, R2D2, que são personagens aí da mitologia de Star Wars. E aí hoje nós vamos falar ainda sobre as charges que nós publicamos e algumas delas a gente vai meter aí um pouco, né, de Star Wars. O tema principal tô colocando aí o Darth Vader aí na tela, é o lado sombrio da engenharia estrutural. Então a primeira charge que nós vamos comentar é essa, o lado sombrio da engenharia estrutural. Que lado sombrio é esse? Então vamos lá. Olha só, gente, essa é uma charge, deixa eu pegar o meu laser, essa é uma charge aqui de 2011, né? E aqui nós temos o Darth Vader com 3 calculistas. Ele chegou numa cidade e esses engenheiros aqui agora estão no lado sombrio. E ele disse, bem-vindos ao lado sombrio. Sua primeira missão será baixar os preços dos projetos pela metade até quebrar os concorrentes, né? Então aqui, esse aqui é Darth Vader do mal, né? Então olha, é o seguinte, vocês já são bem estabelecidos, podem então cobrar bem mais barato, abaixo do preço do mercado, até vocês quebrarem os concorrentes. Então olha só, essa primeira charge de novembro de 2011 é a charge tema aqui do nosso vídeo, que é o lado sombrio da engenharia estrutural. Mas o lado sombrio da engenharia estrutural não é apenas comercial. Vamos ver outros lados sombrios também aqui do vídeo de hoje, falando sobre a má prática da engenharia ou não saber executar a engenharia, tanto do ponto de vista do cálculo estrutural, dos projetos estruturais, como também das execuções. Vamos para frente, vamos ver o que é que nós temos mais aqui de charges que eu publiquei na comunidade TQS. Pessoal, esse aqui é outro lado sombrio, né? Deixa eu explicar, não está aparecendo nada de lado sombrio, mas deixa eu explicar. Eu trabalhava num escritório recém-formado e o meu patrão lá, né? Isso lá pelos idos de 1995, por aí, né? Então, 30 anos atrás. Então ele disse assim, Sérgio, o construtor, o engenheiro da obra me ligou e disse, doutor, eu posso passar um cano de 100 numa viga de 15 por 50? Porque ele estava querendo dizer assim, rapaz, a gente que é engenheiro nunca deve ir numa obra. Porque se a gente chegar lá, começar a andar muito em canteiro de obra, ninguém vai mais dormir mais não, nós não vamos mais ter paz não. Então assim, é como aqui o desenho, né? O engenheiro da obra está aqui com o telefone e ele diz, doutor Chico, dá para passar um cano de 100 por uma viga de 15 por 60? E o doutor Chico fica imaginando. Olha só aqui no pensamentozinho dele, ó, a viga passando aqui, a tubulação passando, o tubo de 100 passando na viga. Mas um furo, ele queria fazer um furo horizontal, né? Passando. Só que olha só lá na obra, eles estão querendo passar um cano em pé na viga, né? Então, a viga de 15, um cano de 100 são 10 centímetros, eles querem deixar 2,5 centímetros para cada lado. Aí, doutor Chico, dá para passar um cano de 100 por uma viga de 15 por 60? E o doutor Chico pensando que era um furo na horizontal, mas na verdade era um furo na vertical. E ele disse, certamente, pode fazer sem medo que não dará problema. Então jamais ele iria imaginar que o cano era de 100 querendo passar na vertical, como que está acontecendo aqui na obra, o pessoal querendo passar um cano de águas pluviais ou um cano de esgoto dentro de uma viga. Então é interessante, esse desenho que eu fiz em junho de 2006, então um desenho também bem antigo,
né, de 2006, né? Então, o desenho também bem antigo, falando sobre essa questão. Então, isso aí já, o lado sombrio, né? Uma má prática de engenharia. Mas aí você pode se perguntar, professor, será que eu posso passar um cano, realmente um cano de 100 em uma viga, um cano na vertical, na viga? Será que é permitido isso? Bom, vamos olhar aqui duas imagens que eu peguei, inclusive essas imagens pertencem a Alto QI, esqueci de colocar os créditos aí, mas estou falando, e se não me engano já mostrei essa imagem aqui em um dos vídeos anteriores. Bom, um furo né, um tubo na horizontal, né, esse furo na horizontal, não tem mistério. O que é que ele está dizendo aqui? Eu posso procurar uma região de tração da viga, está aqui pintado de azul, um achura azul. Eu tenho que afastar 2H do pilar. Então aqui eu tenho uma região de apoio, é um pilar da viga, ou pode ser uma outra viga. Então eu afasto 2H, né? Se a viga tem 60, eu afasto aí 1,20 m. O E1, que é essa distância do fundo da viga para o fundo do furo, se for uma região de tração na parte de baixo. Se for uma região de tração na parte de cima, é o contrário. Seria lá de cima a medida. Então, pelo menos 5 centímetros, ou 2 vezes C, sendo o seu cobrimento da peça. E o diâmetro teria que ser, né, menor do que 12 centímetros, ou H sobre 13. E isso para que não haja um reforço. Então, isso aqui é para que você não precise fazer um detalhe de reforço ao redor do furo. Tá? Então, se atender essas condições, você pode simplesmente colocar esses furos sem muita preocupação. Mas a pergunta não foi essa, né? Porque a gente tem aqui o desenho, né, aqui do Dr. Chico, achando que é exatamente essa situação, muito tranquilo. Ele disse, olha, certamente pode fazer sem medo, que não dará problema. Só que a questão não a questão aqui é que o furo é na vertical. Então, o furo é na vertical. Vamos ver aqui. Será que é permitido? Sim, pessoal, também é permitido. Eu trago aqui para vocês agora. Só que tem que ser mais rigoroso, né? Então, vamos lá. Eu não posso deixar menos de 5 centímetros a partir da borda, certo? Para chegar no furo. Então eu já não posso colocar um furo de 100 numa viga de 15, porque eu só ficaria com 2,5. Então já começou daí, já não posso. A distância entre dois furos aqui, né? 5 centímetros, no mínimo de um estribo entre os furos. Então tem que ter um estribo aqui entre os furos. E o mais importante que eu acho, o diâmetro do tubo não pode ser maior do que a base da viga sobre 3. Então eu tenho aqui a base da viga. Então se eu tenho uma base de 15 centímetros, o máximo que eu posso colocar é um tubo de 5 centímetros, que é um cano de 50, certo? Eu ainda fico assim meio cismado, que eu não gosto dessas passagens da vertical. Mas às vezes não tem jeito, tem que passar. Então, na verdade, eu posso passar. Mas é claro que eu não posso passar um cano de 100 numa viga de 15 por 60. Deu para entender, pessoal? Então isso aqui realmente é o lado sombrio atuando, é o mal, a má engenharia. Então o pessoal querendo forçar a barra dentro das obras para que dê o jeitinho dela, mas depois você poderá causar um problema estrutural muito sério nessa estrutura. Vamos seguir para frente, vamos ver qual é a próxima charge que eu publiquei na comunidade TQS. Esse daqui também, pessoal, eu não me lembro se eu já mostrei, mas é interessante porque estamos falando de Star Wars e esse camarada chegou para o calculista e disse: amigo calculista, onde estão localizados os seus últimos prédios? E aí o calculista disse: nas nuvens. Então, é claro que o calculista está pensando aqui, olha a cabeça dele aqui, no cloud computing, né? Ou computação nas nuvens. Então ele calculou aqui o TQS, né? A charge da TQS, calculou aqui e ele fez um upload e jogou o prédio na nuvem. Então ele comprou um espaço na nuvem, pode ser no iCloud, pode ser no OneDrive, pode ser naquele do Dropbox, pode ser, enfim, qualquer local. Então o dia que ele está localizando, porque se houver um problema nesse computador aqui, ele disse, não tem problema. Eu fiz o meu backup, ele está nas nuvens, né? Só que talvez esse aqui está pensando que ele está calculando um prédio agora que vai colocar o prédio nas nuvens. E trazendo, né, mais uma vez a referência a Star Wars. Lá é claro que Guerra nas Estrelas, então tem muita coisa no espaço, tem muita coisa no céu, tem muita coisa nas nuvens. Então quem assistiu o filme
Império Contra-Ataca, que é o filme número 5 de Star Wars, episódio 5, que é considerado por muitos, de todos os 9 filmes, é considerado por muitos o melhor filme já feito de Star Wars. Ele é dos antigos, é da primeira trilogia, e ele não teve George Lucas como diretor desse filme. E aí existe uma passagem lá, muito importante nesse enredo do Império Contra-Ataca, em que os personagens eles são levados a uma cidade nas nuvens. Então a cidade está flutuando. Eu sou fã de Star Wars, mas claro, eu nunca me, digamos assim, adentrei, né? Por que essa cidade flutua? Como é que é a atmosfera lá embaixo? Muitas vezes a atmosfera do planeta é uma atmosfera que pode ser uma atmosfera danosa para os seres vivos, né? Então, não tem como os seres sobreviverem no solo do planeta, né? Se você imaginar aqui no sistema solar, de repente um planeta como Júpiter, né? Júpiter, pessoal, diz que é um planeta muito gasoso. Então, os seres lá tem que ser uns seres de baixa densidade para flutuar. Enfim, assista lá Carl Sagan, né? No Cosmos. Mas o fato é que em Star Wars nós temos uma cidade nas nuvens. Então, é a cidade de Bespin. Então aqui ela foi tomada, né, também pelo Império, né? E aí tem um enredo muito interessante que se passa dentro da cidade das nuvens de Bespin. Então aqui o calculista diz: os meus prédios estão nas nuvens. Esse aqui de Star Wars, ele está literalmente nas nuvens. Está uma cidade que está flutuando, né? Então justamente dentro da cidade das nuvens, eu não sei se vocês já assistiram Star Wars, é dentro dessa edificação aí que ocorre aquela passagem em que o Luke Skywalker descobre que Darth Vader é o seu pai. Então é naquela hora que ele diz: Luke, eu sou seu pai. E o Luke cai de um fosso, ele corta a mão de Luke, e o Luke cai e fica pendurado aqui, depois ele é resgatado. Então, quem não gostar de Star Wars, de repente pode querer assistir esse filme. É um filme bem antigo, acho que no começo dos anos 80. É o segundo filme que foi produzido, né? Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Então, deixa aqui os seus comentários, se você já assistiu, se você já gostou dessa parte aí da Cidade das Nuvens, né? De Bespin. Mas aqui nós temos, o calculista está dizendo que os prédios estão nas nuvens, mas é na cloud, né? Não é na nuvem literal, e sim está armazenado em nuvem. Significa que está em algum servidor de alguma empresa de armazenamento, da Amazon, da Microsoft, Dropbox, conforme a gente já falou. Então, os meus prédios estão nas nuvens, mas não é a nuvem de Bespin, né? Ou algo parecido. Vamos para frente. Pessoal, esse aqui de 2007 também é baseado numa história real. Muitas dessas charges são baseadas em histórias reais. Eu era também esse mesmo escritório. Eu trabalhei lá no começo da minha carreira, lá a partir de 94 até 98, né? Gente, era muito projeto que a gente fazia. E um dia recebemos uma ligação e havia sido concretado um grande pilar, quase, acho que era um pilar parede, que ia suportar, né? Só que assim, foi logo no terceiro lance. Nós tínhamos um subsolo, o primeiro lance. Nós tínhamos um outro subsolo, o segundo lance. O terceiro lance ele tinha um pé direito duplo. E a partir daí nós teríamos mais, talvez, 21 a 22 lajes. O total, acho que eram 23 lajes nessa edificação. E essa era pé direito duplo. Por conta de ser um pé direito duplo, ele foi concretado de maneira errada. Ficou com aquelas bicheiras, como se chama, o de bexigas, né? E quando eles desformaram, e o engenheiro ficou muito preocupado. E aí chamou a equipe de projeto para ir perguntar o que é que faria, né? E aí aqui a brincadeira olha o olho do camarada que ele está aqui olhando, né? O pilar todo fissurado. Detalhe, esse lance de pilar aqui, claro que não está com o pé direito duplo, mas esse lance de pilar, ele ainda iria suportar para cima 21 lajes, e aí ele estava totalmente detonado. E aí o camarada disse assim: não precisa se preocupar, são apenas fissuras. Olha aí o olho dele aqui do outro lado atravessando. Embora ainda haja 20 andares para cima, não há nada que um bom reboco
não resolva. Olha só. Então, e a cara aqui do pessoal, né? Do pessoal aqui preocupado, olhando assim, meu Deus, esse doido, o que é que eu faço? Aí o outro disse, não precisa se preocupar, vai ter mais aqui, só mais uns 20 andares. E esse lance de pilar todo bichado, a gente bota o rebocozinho dele, acabou o problema. Então eu fiz uma rápida pesquisa aqui na internet, gente. Olha só aqui, isso aqui é o tipo de um caso, eu peguei aqui desse site, tá aí, os CRETs, Construção Civil. A gente vê muito isso, né? É claro, isso aí não é um pilar parede, é um pilar já mais de seção mais ou menos quadrada, mas olha só. Aqui você vê um espaçador que ficou dentro do. Meu Deus, você olha isso aqui, né? É bicheira que o pessoal chama, o pessoal do sul chama de bicheira. Olha só as barras aparecendo, olha o espaçador ficou solto aqui dentro do concreto. Gente, olha aqui, faltando seção do pilar. Que diabo de concretagem foi essa, né? Então, é outra coisa do lado sombrio, né, das estruturas, da engenharia estrutural. E aí, se você quer saber o que é que nós fizemos, nós chegamos lá, eu fui com o meu supervisor, e o meu supervisor disse, amigo, quebre. Não, rapaz, mas nós vamos ter que... Olha o preço para quebrar, meu amigo. Quebre. Nós vamos mandar um relatório para a consultora, e esse lance de pilar deverá ser demolido e tem que ser refeito. Gente, eram 20 andares para cima. Nós não poderíamos... Se fosse lá... são 20 andares. Lá pelo 20º, pelo 19º, a gente já sabe que tem uma armadura mínima, a gente já sabe que ali já está tranquilo. Não teria problema mandar fazer uma... Mas com 20 andares para cima, está recuperando esse lance. Quebra e foi o que meu supervisor disse. E o pilar, então, foi quebrado. O lance de pilar foi quebrado e foi totalmente refeito. Então, olha que interessante aí. Mais esses problemas do lado sombrio da engenharia estrutural. Vamos para frente. Esse aqui é outro lado sombrio. Eu não coloquei a data, mas é antigo também, ó, desenhado à mão, de canetinha. Olha a quantidade de ferro aqui nesse balanço dessa viga, né? Olha a quantidade de ferro aqui nesse pilar. Esse pobre aqui tá tendo dificuldade com o vibrador, né? Aí ele disse, diacho de tanto ferro é esse? Isso aqui tá mais para ferro concretado do que para concreto armado, né? Então, concreto armado é o contrário. É ferro concretado. Teve um colega que falou, não sei, vocês colocam nos comentários que tem um nomezinho, que é tipo assim como fosse um espaguete de ferro. Tem um nomezinho que eu não me lembrei agora, que o pessoal também chama. É quando tá assim uma armadura muito densa, muito mal detalhado. Aí, pessoal, eu aproveito para falar para vocês, o meu amigo Jorge Nakajima acabou de lançar a nova versão do seu manual de boas práticas, né, de armação e estrutura de concreto armado. Faz o download lá, é totalmente gratuito. Então procura lá manual de boas práticas de armaduras com o Jorge Nakajima. Saiu uma versão, eram 2 volumes, ele unificou em um volume só, ficou mais fácil, fez algumas revisões, então está sensacional. Então quem entende, faz uma boa prática, jamais ele vai deixar o pilar com a quantidade dessa aqui, muitas vezes 4% de armadura aqui, 5%, não, 4 tá bom, né? 6, 7% de armadura, né? Aí tem que fazer emendas em locais diferentes para não passar dos 8%. Aqui, vigas com armadura dupla, então assim, muita armadura, que vai, muitas vezes, estou dizendo que aqui é o caso não, aqui parece que não é o caso, mas dá esse tipo de problema quando eu tenho muita armadura atrapalhando, tá? Então, é o lado sombrio da engenharia estrutural, da execução de concreto, de estudo de concreto, é quando você tem super armaduras. E aí eu peguei aqui, fui dar uma olhadinha nos meus alfarrabes, nas minhas fotografias de obra, coisa que eu pego na internet, interessante. Eu vou mostrar umas aqui para você. Olha só. Tá pior do que o meu desenho. Aqui ainda tá bom. Aqui ainda tá bom. Gente, olha essa escada aqui. Olha, ó, aqui você tem noção. Olha, aqui, gente, não passa nada. Olha que loucura essa escada. Olha esse detalhe aqui dessa escada que eu peguei na internet. É uma escada plissada, talvez seja uma escada autoportante, não sei, não dá para saber. Mas o calculista botou aqui, acho que um ferro a cada... Esse aqui deve ter 2 centímetros, um ferro a cada 2, aqui um ferro a cada 3. Então, olha, gente, isso aqui é brincadeira. Isso aqui é o lado sombrio, isso aqui é totalmente mal detalhado, totalmente inadequado esse tipo de problema. Quem foi que fez esse detalhe? Quem foi que calculou isso? Não é? Olha aqui essa outra.
E parece que é muito em escada. Olha só, a barra vem, é dobrada, aqui é dobrada de novo. Então o empuxo no vazio, ó. Na hora que vê isso aqui vai tender a sacar. Olha o empuxo no vazio aqui. Onde você olha, essa escada está toda errada. Onde você olha, a escada está toda detalhada errada. Empuxo no vazio. Gente, pelo amor de Deus, isso aí é o lado sombrio da engenharia estrutural. Esse daqui, gente, olha só, totalmente mal detalhado. É muito famoso esse desenho. Olha, e a deformada da laje. É uma laje lisa. Ficou extremamente fina e ela deformou toda. Tá parecendo aquele museu lá do Rio de Janeiro, né? Que fica ali perto, fica vizinho ao Museu do Amanhã. Não tem que ter uma coberta que parece uma tenda assim, de concreto. Esse aqui ficou, olha só, é o lado sombrio da engenharia estrutural. Então, olha o lado sombrio. Então, o lado sombrio, ele não é apenas na questão de você cobrar abaixo do preço. Ali é um lado sombrio pesado, um lado sombrio profundo, viu? Ah, um projeto de 50 mil reais você chega e faz por 15. Um projeto de 100 mil reais você chega e faz por 20, 25. Aí você quebra os concorrentes, entendeu? Aí você vai ter que pagar mal a sua equipe, porque você vai ter que tirar de algum lugar. Então você vai tirar da sua equipe. Então, ali é o lado sombrio pesado. Lado sombrio pesado, lado sombrio. Aqui também é, que aqui é a má engenharia, são as má técnica. Aqui não está sabendo dimensionar, não sabe calcular uma flecha, então tá de brincadeira. Então aqui tá de brincadeira. Vamos para frente, pessoal. Deixe seu comentário. Então, pessoal, esse vídeo aqui ele foi mais curto, tá certo? Foi mais curto. E eu queria, então, que você... O que você achou aí desse lado sombrio? Deixe seus comentários, deixa aí o seu like também se você gostou desse nosso vídeo, né? Então, tava com alguns dias que a gente não publicava, estamos publicando esse vídeo. E aí, aguarde que nós traremos mais vídeos sobre as charges que eu publiquei na comunidade TQS. Um beijo em todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.